Vivian, você apareceu! Apareci, desculpa, eu tinha notado que era às 16. Perdão. Então tá bom, peraí. Então, peraí, deixa eu excluir, porque eu fiz um vídeo agora achando que você não ia vir. Só um Não, tô aqui. segundo. Você tá aqui, peraí. Excluir story, pronto. Pronto, ó. Eu achei que você. Aí eu tinha aberto para quem quisesse entrar, entendeu? Tá. Pronto. Mas agora é você, Vivian. Boa. Então vamos começar. Tá apagando aqui o negócio. Onde você tá, Vivian? Tô em Guarulhos. Guarulhos, Você São é de Paulo. Guarulhos? Sou. Na verdade, sou de São Paulo, mas moro aqui já tem um tempão. Ah, é? E eu entrei no seu perfil e eu vi que você é psicóloga, certo? Sim, Quantos anos você tem, Vivian? eu tenho 45. Nossa, você parece uma menina nova, novinha. Tenho Engraçado. 45. Nossa, bem que eu vi que o seu e-mail, acho que é 1980, né? E Sim. aí eu pensei, nossa, eu achava que você era, tipo, tivesse 20 e poucos anos, assim, na fotinho que eu vi. Muito legal. E você é psicóloga, você trabalha como psicóloga? Você atende? Trabalho. Você Eu atende? atendo como psicóloga clínica. Onde você atende? Eu atendo em Guarulhos, presencial, e atendo online. Aí eu Ah, tenho que pacientes legal. pelo mundo. Ah, entendi. Então você tem pacientes mesmo, não trabalha em nenhuma clínica mesmo, assim. Eu atendo numa clínica, mas Tá. eu não sou funcionária de nenhum lugar, eu não sou CLT em nenhuma Ah, empresa, eu sou entendi. psicóloga clínica de atendimento mesmo. Autônoma mesmo, né? E você é mãe de três, é isso? Sou mãe de 3, minhas 2 adolescentes, uma de 18, uma de 13. Gente, você tem uma filha de 18 anos. Caramba, caramba. Então você teve muito jovem, né? Não, eu tinha 27. Não é tão jovem, né? Que você aparenta ser muito jovem. É E que é que já passou bastante tempo. caramba. E outra de. Uma de 13 Uhum. e uma bebezinha que faleceu em janeiro com 11 meses. Ai, meu Deus, tá. Eu vi que tinha um emoji de anjinho, né? E Sim, eu ia te perguntar sobre isso. Eu vi também um post sobre cardiopatia congênita. E também uma palavra que para mim talvez simbolizasse alguma coisa, recomeços. Tá tudo sim, interligado? tá tudo interligado. Então, me conta um pouquinho, Vivian, o que aconteceu? Eu, na verdade, eu tive um relacionamento com o pai das minhas filhas, separei e estava seguindo a vida, conheci uma outra pessoa, já nem imaginava mais que eu seria mãe, quando aos 43 me deparei grávida. Me descobri Hum, grávida aos 43, assim, sem estar planejado, nada. Mas a gravidez me invadiu de amor, de paixão, assim, foi isso que a gente travou um descobriu. pouquinho. Vivian, travou um pouquinho. Você está no Wi-Fi? Talvez seja melhor tirar do Wi-Fi. Será que não é melhor tirar? Às vezes, pelo 4G vai melhor. Não, Não, eu acho que é é? tranquilo. Tá bom, então vamos. Aí, durante a gestação, estava indo tudo bem, até que a gente descobriu uma cardiopatia congênita Na gravidez. na gravidez, com 27 semanas. Aí a gente Caramba, foi fazer um exame de meio de rotina, porque os exames estavam todos ok, todas as ultrassonografias, todos os exames, tudo perfeito. Aí, quando eu fui fazer esse outro exame, que é específico para avaliar o coração, aí mas por quê? descobriram. Porque você já era uma gestante de risco. Por Então, causa da idade, e na verdade. verdade, assim, eu tenho uma cicatriz de abdominoplastia. Aí, por causa da cicatriz, estava dando sombra no ultrassom. Aí a médica que estava fazendo o ultrassom falou: olha, tá tudo ok com ela, tá tudo bem com o coração, mas eu acho que pela idade e como tem essa sombra, acho que é bacana fazer o eco. Eu falei, então vamos fazer o eco. Fiz o eco. No eco, a gente descobriu que ela tinha uma cardiopatia, que são 4 malformações que juntas formam uma cardiopatia chamada tetralogia de Fallot. Aí a gente foi descobrir o que era, foi tratar, a gente mudou o pré-natal para o HC, para poder ela ter o tratamento no INCOR, e foi tudo ok. Quando ela nasceu, ela precisou de um procedimento que seria ali inicial para dar uma crescida até fazer a correção total,
mas depois a gente descobriu que ela tinha uma outra síndrome, que foi o que causou a cardiopatia congênita. Caramba. Aí, ela com 16 dias, ela fez um cateterismo, ela colocou stent e tudo certinho, e ficou voltou para casa, ficou bem ali com cuidados, mas bem para esperar crescer e fazer a correção da cardiopatia. Só que durante o tempo esperando ela crescer, a gente descobriu a síndrome de Alagille, que é uma doença rara, que causou a cardiopatia, e que ela precisaria de mais uma intervenção cirúrgica antes da correção total. E aí foi nessa segunda intervenção que ela acabou tendo complicação no pós-cirúrgico e faleceu. Nossa, Vivian, e como é que foi isso, assim? Como é que, vamos lá, começando quando você recebeu no diagnóstico, no ultrassom, no exame, quando você recebeu a notícia da cardiopatia, como é que foi para você? Você lembra, assim, da sensação? O mundo desabou, assim, meu chão desabou, porque eu estava muito tranquila, porque todos os exames estavam super ok. Eu tinha feito exame genético, todos os exames estavam dando super ok. Tanto que eu fui fazer o ultrassom, eu estava com a minha filha do meio. Foi só eu e ela. Vamos lá ver sua irmã. Super tranquila. Quando o médico começou a fazer o ultrassom, eu vi que ele estava demorando e ele começou a ficar em silêncio. Aí ele falou: Olha, você consegue ler um pouquinho de imagem de ultrassom? Eu falei: Consigo, entendo bem. Ele falou: É Então vou fazer o sério? Mas você entende mesmo? que eu entendo. Não, pera, Vivian, vamos fazer um parênteses. Como você entende linguagem de ultrassom? Da onde veio isso? Quando era criança, meu sonho era fazer medicina. E eu tinha um tio que gostava muito disso em mim. Ele era 10 anos mais velho que eu, e ele me dava um monte de enciclopédia, um monte de livros médicos quando eu era criança. E aí aconteceu várias coisas na minha vida. Minha mãe faleceu, meu pai já tinha falecido, a gente perdeu tudo. Então, meu sonho de ser médica foi para o espaço. Viciei em série médica. Hum, Comecei a assistir todas possíveis e imagináveis. E eu, durante a gestação das minhas filhas, eu fiz tratamento para engravidar das minhas mais velhas, eu fiz vários tratamentos. Então, eu fiz muitos exames ao longo da vida. E com a faculdade de psicologia, eu viciei em ler artigo acadêmico. Eu era a doida do artigo acadêmico. Então, eu via o legal, nome de Vivian. alguma coisa, eu ia pesquisar artigo acadêmico sobre. Então, eu tenho um pouco de. Eu consigo bater o olho no exame e entender o que está acontecendo. Aí, voltando. Volta, isso. E Aí, o aí? médico falou: se eu te mostrar o que tem, você consegue entender um pouquinho? Eu falei: consigo. Ele falou: então eu vou marcar tudo e depois a gente conversa. Aí ele começou a apontar: tá vendo esse líquido passando por aqui? Não pode passar, tem uma comunicação entre os dois ventrículos. Tá vendo aqui que não tá subindo, só sobe por um lado, teria que subir pelos dois, tem uma estenose. Tá vendo? Ele foi montando ali e falou: ó, essas 4 malformações formam uma cardiopatia congênita chamada tetralogia de Fallot. É cirúrgico, a gente só tem como saber se ela é de boa anatomia. Nasce, vai bem para casa e opera lá com 7, 8 meses tranquilo, ou de má anatomia, que precisa de uma primeira intervenção para dar chance de vida até a correção depois que nasce. Antes disso, a gente não tem como saber, tem que esperar nascer para ver como vai ser. Saí de lá em choque, saí de lá sem chão, sem saber o que eu ia fazer, porque nessa hora a gente quer o quê? A gente quer correr para colo de mãe. E eu Ah, não tenho mãe. E aí, a hora que o chão bate, esse desabre, você olha e fala: tá, calma, respira. O que você tem? Tem o pai da bebê, na época, e tem minhas filhas e minhas amigas. Porque no final, quem salva tudo, quem salva o dia, são as nossas amigas. Saí contando para as minhas amigas, falei: olha, aconteceu isso, eu ainda não sei o que é, eu ainda não sei como vai ser. Uma amiga já saiu ligando para outra, já foi vendo como que conseguia e conseguimos transferir meu pré-natal através de um outro amigo, a gente conseguiu transferir meu pré-natal para o HC e eu fui ler artigo acadêmico. Eu fui ler. Eu passei dias e dias, eu fui ler tudo, eu fui pesquisar em livros, eu fui atrás, eu fui entender o que era essa cardiopatia congênita, o que ela causava, quais as consequências, qual o prognóstico. E o prognóstico era um prognóstico, apesar de preocupante, muito bom.
Era um prognóstico muito bom. Então, eu dei aquela acalmada, falei: "Agora é só cuidar". Então, ali, no final da gestação, a gente teve algumas complicações de ela começar a parar de crescer, ter restrição de crescimento, eu ter uma anemia muito grave. A gente cuidou, ela nasceu e as coisas caminharam. A segunda a síndrome que você falou que vocês descobriram foi depois do nascimento, é Foi isso? depois do nascimento. Ela começou, além da cardiopatia, a ter alguns outros sintomas. E, como sempre, eu encasquetada, descobrimos que ela tinha alergia à proteína do leite de vaca e uma série de questões ali, mas nenhuma batia muito com o que ela tinha. Ela teve uma crise de ausência. Ela estava à noite e chorou para mamar. Eu fui pegar ela e ela enrijeceu, o olhinho vidrado, assim, parada, e começou a ficar roxinha. Eu sacudindo, sacudindo, ela voltou a chorar. Levei no médico, ele falou: "Ó, melhor passar no neurologista, porque pode ter sido alguma convulsão, alguma coisa". Quando chegou no neurologista, o neurologista falou: "Mãe, alguém já falou que ela tem características faciais de alguma criança que tem alguma síndrome genética?". Porque não era muito aparente, não era claro. Ela passava com cardiologista, ela passava com pediatra, com gastro, com Caramba, trocentos médicos. quanto tempo ela tinha nesse momento? Nesse momento, ela estava com 7 meses. Nossa, já estava grande, meu Ela estava com Deus. 7 E meses. você até então, assim, era uma bebezinha totalmente, assim, ela tinha algum, é isso, agora o médico, nesse momento, o médico falava que tinha, ela identificou alguns traços, mas para você, mãe, era uma coisa, assim, imperceptível. Para mim ela. Mas, por exemplo, a cardiopatia, ela não se manifestava em nenhum A traço. cardiopatia, ela ficava com os dedinhos mais roxinhos, ela ficava com a boca mais roxinha, Entendi. quando ela chorava mais, ela tinha cianose, ela tinha perda de oxigenação, então ela saturava Hum, baixo, a tá, saturação dela ficava ali em torno de 80, 80 e entendi. pouquinho. Eram esses Então, os sinais da era cardiopatia. sinais da cardiopatia, e a gente E, estava esperando ela tá, crescer. Quando essa neuro falou isso, ela tem algumas características. Ela falou: "É muito leve", mas ela tem. Ela tem o narizinho que não é colocado no lugar certo, ela tem algumas características muito, muito pequenas. Ah, vou para o geneticista, né? Bora para o geneticista. caramba, Vivi. Quando eu fui juntar os exames para o geneticista, foi até engraçado isso, porque assim, eu fui juntar todos os exames para levar para o geneticista, por causa de uma pasta gigantesca de exames. Quando eu estava juntando, eu comecei a olhar, toda vez que ela ia no hospital, fazia um raio-x dela para ver como que estava o coração e tal. Eu fui olhar os raios-x desde quando ela nasceu. Ela tinha as vértebras dela, tinha duas muito claras que pareciam uma gravatinha borboleta. Eu olhei e falei, nossa, que estranho, eu nunca vi uma vértebra assim. Aí fui, mandei para um amigo, ele falou, ó, pode ser erro da máquina, tá? Eu falei, mas em todas, de todos os hospitais? Ele falou, não, então não é erro da máquina, nem do exame, é alguma coisa. Ele falou: vou conversar com alguns amigos meus e te dou um retorno. Eu falei: tá bom. Eu, curiosa que sou, fui para o Google Acadêmico. Vértebra, gravatinha borboleta, síndrome, cardiopatia congênita. Fui pesquisando um monte de coisa somada. Aí eu cheguei à hipótese dessa síndrome, que é a síndrome de Alagille, que a característica é essa Caramba, vértebra em asa de borboleta e a cardiopatia. Tem várias outras, porque é uma síndrome que afeta vários sistemas, mas principalmente o fígado. Só que até então ela não tinha nada no fígado. Quando eu vi sobre essa síndrome, eu falei, tem alguma coisa, porque ela tinha um cocô muito pálido, parecia verde tom pastel, amarelinho pastel. Falei para a pediatra, falou, não, é da alergia do leite, é da alergia à proteína do leite, tudo. Quando eu vi isso, eu falei, mas a síndrome afeta o fígado, ela não tem nada no fígado. Falei, quer saber? Passei numa consulta online, o médico leva ela agora para o pronto-socorro para fazer os exames para ver como que está o fígado dela. Levei. O médico do pronto-socorro virou e falou, mãe, se ela tivesse alguma coisa no fígado, ela estaria amarelada, fundo do olho amarelo. Claramente ela não tem nada. Eu falei, por favor, tem como fazer os exames? Aí encontrei um outro médico lá que tinha cuidado dela na UTI. Ele falou: Ó, vou solicitar os exames para você.
Quando veio o resultado, o fígado dela estava uma baderna. Todos os marcadores super alterados, assim, mega alterados. Aí a gente levou para o INCOR, já chamaram o pessoal da Hepato, do HC, aí fizeram o teste genético e realmente ela tinha síndrome. E quando você pega as fotos do rostinho de crianças que têm a síndrome, é a cara dela. Olha, caramba! Vivian, que história interessante, né? Triste, enfim, mas interessante. E muito louco como você, nos seus estudos, na sua curiosidade de mãe, de uma pessoa curiosa, interessada em querer saber mais, você já tinha identificado como, você já tinha ouvido falar, então, quando o médico trouxe o diagnóstico, você já Eu sabia que você já tinha lido. Quando o médico trouxe o diagnóstico, eu já sabia o que era, eu já sabia os sistemas que afetavam, eu já sabia prognóstico, eu já estava pesquisando sobre a cirurgia que ia precisar fazer cardíaca, porque já era uma outra cirurgia totalmente diferente, já modificaria tudo. Eu já sabia, assim, ó, naquele momento foi o grande choque, assim, porque quando veio a confirmação, aí eu fui atrás, descobri que tem uma associação americana que cuida de pacientes com essa doença pelo mundo inteiro, que ajuda financeiramente, emocionalmente, com pesquisa, com uma série de coisas. É uma associação incrível. Caramba, que história, Vivian, que história. E isso, ela tinha quantos meses aí? 7? Nisso ela tinha ali, começou essa transição aí da Lagile com 7, 8, 9, 10. Aí em outubro a gente confirmou a Lagile, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Ela tinha uns 9, 10 meses. Em janeiro, dezembro ela internou dia 21 de dezembro. Ela internou porque a saturação dela estava ficando muito baixa. A saturação dela chegou a 37, ela desmaiou em casa, a gente levou ela para o INCOR, ela deu uma apagada. Quando ela voltou, eu e o pai dela corremos com ela para o INCOR, ela internou. E aí, fazendo os exames, o quadro já estava gravando, aí decidiram internar para operar, para fazer a intervenção paliativa, que seria colocar um tubo para melhorar a oxigenação ali dela, para depois fazer a correção total. Costuma ser uma cirurgia que eles fazem direto. Costuma ser uma cirurgia que eles estão totalmente acostumados a fazer. Assim, é uma cirurgia que parece gigantesca para a gente de fora, mas para eles é algo até corriqueiro. Só que ela tinha outras características além da tetralogia de Fallot. Então, a coronária dela era uma coronária que não bifurcava, era uma coronária que passava pelo lugar errado. Ela tinha a subclávia aqui no lugar à direita, no lugar de vir da direita, ela passava pela esquerda, via por trás do esôfago para ir para o braço direito. Então, ela tinha um coraçãozinho muito peculiar, assim, cheio de pequenas modificações, de pequenas alterações. E a questão da estenose, o sangue não chegava até o pulmão, porque as artérias e as veias do pulmão eram todas muito fechadinhas. Então, essa cirurgia foi para colocar um tubo que levaria sangue do coração para o pulmão e para ampliar o tronco pulmonar dela, para dar uma aumentada, para ir mais fluxo para o pulmão, para esse pulmão se desenvolver, tudo desenvolver e fazer a correção total. Só que tem um detalhe que eu acho importante, assim, já que é uma entrevista meio freestyle, o pessoal estava marcando de fazer a cirurgia dela assim, ela internou dia 21, vamos ver como que ela fica, só que via Natal, Ano Novo, falaram, vamos esperar essa fase, porque tem muito médico fora, tal, vamos esperar as equipes voltarem. Dia 2 a gente faz a cirurgia. Aí, tá bom, fechou. Dia 1º, a gente passou o Réveillon juntas, eu ficava praticamente internada com ela o tempo inteiro lá, eu mal vinha em casa. Aí as meninas foram, visitaram, dia 31 eu passei o Réveillon com ela, muito feliz, programando para dia 2 a cirurgia. Dia 1º ela teve sintoma gripal. Começou a espirrar e ali gripal. O pessoal olhou logo, fizeram o exame e ela estava realmente com influenza. Ela vai para o isolamento e a gente vai suspender a cirurgia, só depois que o influenza negativar a gente faz. E a gente passou ali 10 dias nesse isolamento. Só eu e ela dentro do quarto, esses 10 dias recebendo pouquíssima visita, saindo muito pouco do quarto. E eu chorei muito nesse dia.
porque a gente sabia que quando ela operasse, ela ia poder ir para a escolinha, ela ia poder visitar amigos, porque como ela estava o tempo inteiro esperando para fazer a cirurgia, ela estava o tempo inteiro meio que isolamento em casa, sem contato com outras crianças, sem conhecer a família, a gente nunca tinha levado para a praia, uma série de coisas. E a gente sabia que depois da cirurgia, ela ia ganhar muita qualidade de vida e a gente ia fazer muita coisa. Quando ali adiou a cirurgia, eu chorei muito, porque eu falei, cara, eu queria tanto que ela pudesse fazer as coisas. Mês que vem é aniversário da Júlia, eu queria que ela tivesse. E aí eu fiquei muito mal, mas eu falei, cara, tá, se aconteceu é porque tinha que acontecer. Nesses 10 dias, a gente brincou, a gente cantou, ela aprendeu a engatinhar, ela ficava brincando com as enfermeiras adoravam ela, assim, ela era muito simpática, ela adorava os equipamentos médicos, ela disfarçava para pegar as coisas, ela ficava brincando com o pessoal da físio. Foi muito legal. Passando os 10 dias, ela teve 2 dias ali antes da cirurgia. Falei, as meninas, minhas filhas mais velhas, só iam visitar ela depois da cirurgia. Falei, cara, vem, porque quando vocês vierem depois da cirurgia, ela vai estar na UTI, vai estar com tubo, vai estar com tudo. Então vem antes. Elas passaram a tarde com ela, elas brincaram, viram ela engatinhando. A gente foi andar pelo corredor do Encore e lá tinha uma gata que ela amava gatos. Uma das primeiras palavras que ela falou foi gato. Ela via as gatas e falava, gata, gata. E ela viu um aquário dos peixinhos, começou a chamar os peixes de gato. E aí foi muito, muito bom. No dia, isso foi dia segunda-feira, dia 12, dia 15, ela desceu para a cirurgia. Era para ser uma cirurgia ok, demorada, longa, complexa, mas uma cirurgia ok, que seria mais um passo até a próxima. Todo mundo super confiante. Ela sai, a cirurgia foi super longa, super demorada. Chamaram a gente para subir, para visitá-la. Quando a gente subiu, a gente encontrou a cirurgiã. A cirurgiã falou: mãe, a cirurgia foi ótima. É uma cirurgia complexa, longa, ela ainda vai precisar de um cateterismo para ajudar a terminar de ampliar. Depois ela vai ter uma recuperação aí meio longa, mas ela subiu bem, subiu de peitinho fechado, tranquila. Senta aqui e espera, que já vão chamar para vocês vê-la. Falei, tá bom, sentamos na porta da UTI. Nisso começou uma movimentação de os pais que estavam na UTI saíram, começou uma movimentação de enfermagem e tudo. Ali, eu não sei como, mas eu senti que tinha acontecido alguma coisa com ela. Eu abracei o pai dela e eu comecei a chorar, falei de novo não, de novo não, de novo não, porque remeteu à perda da minha mãe. E aí eu falei, não, eu não vou passar por essa dor de novo, eu não vou passar por outra perda como essa, de novo não, de novo não, de novo. Ele vive, a cirurgia acabou de falar com a gente que ela tá bem, calma, respira, a gente já vai entrar. Passado um tempo, vem o médico e falou, pode entrar todo mundo, tal. Vocês são os pais da Lara? Somos. Ele falou, o que vocês sabem sobre a Lara? Aí comecei a contar. Ele falou, o que vocês sabem da cirurgia? Contei. Ele falou, tá, estamos na mesma página. Foi exatamente isso que aconteceu. Só que a cirurgiã passou da porta para falar com vocês, a pressão dela começou a cair, a saturação dela começou a cair. Ela teve uma parada de 4 minutos. Ela voltou, ela tá aqui com a gente, ela tá bem, tá estável, mas ela acabou de ter uma parada de 4 minutos. Gente do céu. Aí eu fiquei sem chão, corri para ela, comecei a falar com ela estava um pouco agitada ainda, mesmo entubada, sedada, uma lágrima escorrendo, meio agitada, a gente começou a cantar com ela, conversar com ela. A gente precisou sair porque eles tiveram que abrir o peito, porque a desconfiança inicial foi que, como o peito estava fechado, ela teve um inchaço ali, acabou comprimindo o coração e ela infartou. Essa foi a hipótese inicial ali da equipe da UTI. O cirurgião voltou, abriu o peito, falou: olha, ela está instável, o estado é grave, mas a gente está acostumado, criança aqui no Encore, que a gente já mandou para casa criança com mais de 20 paradas. Então, respira fundo e segue. Tá bom. Passamos, ela estava estável, tudo. Aí o pai dela desceu, porque não podia ficar os dois acompanhantes, fiquei só eu e ela lá. A gente arrumou o bercinho, ficamos com ela, sedaram mais ela, porque como estava com o peito aberto ia doer, então deixaram ela bem sedada. E vida que segue. Às 4h20 foram coletar exame, coletar as coisas dela. Eu estava sentada na poltrona, falei, vai mexer nela? Falou, vou. Falei, então eu vou junto. A hora que eu levantei, eu olhei para o monitor e eu vi os parâmetros dela baixando. Aí eu falei para a enfermeira, falei, pode chamar a médica que ela vai parar.
Aí ela olhou pro monitor, ela falou: vai parar mesmo. Já gritaram a médica, aí a médica veio, aí começaram a reanimar ela. Eu ainda fiquei lá 8 minutos vendo, reanimando ela, até que veio um médico e falou: sai, que agora vai ficar feio, porque ela tá de peito aberto e a gente vai fazer de tudo para tentar salvar ela. Então eu preciso que você saia. Só que a hora que eu saí ali, eu já sabia que ela não voltava mais. Aí eu já encontrei o pai dela, que eu já estava pedindo para subir. Encontrei o pai dela, e aí ali eu já sabia que ela não voltaria, que ela tinha voltado aqueles 4 minutos, tinha sido o Ai, presente que o universo me deu pra gente se despedir dela. ai, Vivian, que história! Caramba, gente, impossível não se emocionar com uma história dessa, cara. E você fala com muita serenidade sobre isso. Como é que é? Como é que foi isso, assim? Como que você lidou nesses, assim, eu tenho curiosidade de saber como você lidou do primeiro instante em que você soube ali, no primeiro exame da cardiopatia até o último minuto, né, em que você saiu da sala. Como que foi isso, assim? Como é isso? O que você sentia? Medo, Medo? medo e amor. Eu sentia o tempo todo medo e amor. Eu sentia medo de perdê-la, desde o momento zero, e muito amor por aquela pessoinha ter me escolhido para ser mãe dela. Muito amor pelo universo ter me dado ela de presente, porque eu já não imaginava que eu seria mãe novamente, assim. "Ah, mas você tem as suas", eu sei que eu tenho, mas, eu ganhei ela. Ela veio para me ensinar muito, me ensinar sobre querer viver, sobre fé não querer dizer religião, religiosidade, e o que me salvou um pouco, primeiro foram os lutos que eu vivi ao longo da vida, porque eu perdi meu pai aos 4, eu perdi minha mãe aos 10. Ai, Minha mãe faleceu de complicação do parto da minha irmã. Então, assim que ela faleceu, minha avó, que era a única filha mulher da minha avó, entrou numa depressão absurda. Então, eu com 10, 11 anos, eu cuidava da minha irmã bebê. Então, ao longo da vida, eu fui aprendendo. Eu tive uma psicóloga maravilhosa que me ajudou muito, 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 quando eu tive depressão pós-parto da minha filha mais velha. E ali eu aprendi muito sobre vida, sobre morte, sobre falar de morte é falar de vida, falar de luto é falar de amor. As pessoas querem que passe logo, as pessoas falam: "Ah, o tempo cura", o tempo não cura. O tempo reacomoda, ele te dá espaço para você reacomodar a dor, para você descobrir quem você vai ser após a perda. Porque você não volta a ser como antes, você nunca mais vai ser aquela pessoa de antes. E ter passado por todo esse processo me ajudou muito, 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 muito no luto da Lara. E me ajudou a entender o que eu não queria ter passado por essa dor. Para não passar por essa dor, eu teria que não ter tido ela. E eu não abriria mão de ter tido ela. nossa, que lindo isso, gente, que lindo, que perspectiva maravilhosa, né, que você trouxe falando isso. É verdade, né? É verdade. Nossa, muito interessante isso. Nunca tinha pensado nisso, sem dúvida. Caramba! E como é que foi, assim, como é que eu sempre tenho essa curiosidade, assim, de pensar como é que são as primeiras horas, os primeiros dias depois de um acontecimento desse, assim, que não é nada pior no mundo que isso. Tem uma coisa que a gente ouve muito, seja como psicóloga, como pessoas, eu não imagino a dor que seja perder um filho. Eu imagino como seja perder pai, amigos, irmãos, relacionamento, mas eu não imagino a dor de perder um filho. Claro. A dor de perder um filho é completamente surreal, não tem nada que se compare. A hora que aconteceu, a hora que eu vi ali, que eu vi ela sendo reanimada, a hora que falaram pra gente que não tinha mais o que fazer, eles foram muito humanos com a gente. Eles separaram eles arrumaram o leito dela, arrumaram ela, deixaram a gente ficar com ela no colo, se despedir dela. E eu e o pai dela, que a gente não estava mais juntos, mas a gente era amigos na época, e ali os 2 ficaram juntos, muito próximos com ela.
Aquele momento é um momento surreal ali, que você se dá conta de que você nunca mais vai ter seu filho nos braços, você nunca mais vai ouvir a voz, que você não vai sentir o cheiro. E aí, saído dali, se eu tenho uma coisa para falar para toda mãe que passa por isso é: sofra, chore, xingue, reclame. "Ah, você precisa comer, você precisa isso", você não precisa nada, você precisa aquilo que você sentir que você quer fazer. Eu saí dali, eu passei 3 dias à base de café, Monster e cigarro. É péssimo, mas era o que eu precisava fazer. Eu precisava chorar, eu precisava reacomodar, eu precisava contar para as minhas filhas. Eu tive que ir até a casa do meu ex-marido, que foi incrível, ele e a esposa dele foram incríveis comigo e me permitiram subir para contar para elas, porque elas estavam na esperança de rever a irmã. Então Nossa. eu tive que acordá-las de manhã e falar que a irmã não voltaria mais. Resolver toda essa parte de velório, de tudo. E foi muito engraçado, porque eu deixei tudo na mão do meu ex. Falei: "Olha, essa parte eu não dou conta de cuidar". Eu fiquei com ela até o último minuto, assim, eu estava em todas as consultas médicas, todos os exames, tudo. Eu não dou conta de cuidar do funeral e enterro. Vai ser em Guarulhos, eu só não quero que seja no Vila Rio, porque o Vila Rio é o cemitério que meu pai e minha mãe foram enterrados. Eu não quero enterrar ela lá, eu não quero passar pela mesma dor no mesmo lugar. Por fim, foi o único que tinha como ser. Foi o único que foi possível. E a hora que ele virou para mim, ele falou: "Vi, é o único que é possível". Eu respirei fundo e falei: "Cara, então vai ser simbólico. Se vai ter que ser lá, vai ter que ser simbólico. Ela vai estar lá com os avós dela". E com Olha, a gatinha que tem o que a gente tinha perdido uma gatinha e a gatinha também foi lá e eu falei: "Então ela vai estar com todo mundo lá, ela vai estar com os avós e com a gatinha". Respirei fundo e falei: "Então tá". Quando você sai, você tem todo ali o processo e tem algo que é cruel, que é difícil de falar, mas as pessoas têm uma ânsia de diminuir a dor. Então as pessoas chegam e falam: "Ai, porque Deus quis assim". Cara, não fala isso, porque para uma mãe e para um pai que está com o filho ali, com a criança dentro do caixão, ali na frente, sem vida, você fala: "Deus quis assim". Racionalmente a gente até pode entender se a gente tiver muita fé, mas emocionalmente, como que ele pode querer algo assim para mim? "Ah, porque ela tá num lugar melhor". Como que estar ali naquele caixão ali é melhor do que no meu colo brincando? Então nesse momento, abraça, abraça, fala: "Olha, o que precisar eu tô aqui. Se não precisar de nada, também tô aqui". Porque nessa ânsia de diminuir a dor, as pessoas acabam às vezes causando mais dor. Daqui a pouco vai passar. Eu tive um aborto entre as minhas 2 mais velhas. Eu ouvia muito: "Logo, logo você tem outro". Da Lara, o pai da Lara é mais novo, então isso falavam pra ele. Pra mim, que já tenho as 2 e todo mundo sabe que pela minha idade não vou ter outro, falavam: "Ah, mas você já tem as meninas, se apega a elas". Então, numa ânsia de diminuir a dor, mas a dor não se diminui, porque assim, eu ainda ia para casa, eu ainda tive que lidar com as roupas, eu ainda tive que lidar com o cheiro dela ali, lidar com meses depois, convênio mandando mensagem falando: "Olha, não vai renovar", eu falo: "Minha filha tá morta, eu vou renovar o quê?". meu Deus. É. Eu tive que lidar com a gente autorizou a autópsia, porque como é um caso raro, eles pediram e como não ficou definida qual foi a causa da morte, porque assim, foi pós-cirúrgico imediato, mas o que foi? Então pediram autorização, a gente autorizou. Quando chegou o resultado da necrópsia, foi inconclusivo. Então, assim, ela pode ter infartado, mas ela não ficou viva tempo suficiente para dar para saber se foi infarto. Pode ter sido alguma trombose, mas não deu para identificar. Então, foi por causa da cirurgia e foi pelas doenças que ela tinha, mas causa mesmo, tá? Ficou como indefinida, ficou como aconteceu. E aí você tem que lidar com o que que vai fazer com as roupas, o que que vai fazer, quem vai ficar com o quê, o berço, desmontar, lidar com a sua dor, com a dor das irmãs, com as gatas procurando ela pela casa, chorando, miando, amassando as coisas dela como se estivesse procurando ela. Então é um conjunto de dores, não é só uma dor. Como que eu volto para o trabalho? Como que, como psicóloga, eu volto para acolher a dor do outro sem que o outro me olhe com dó?
Porque às vezes o que acontece quando você passa por uma coisa dessa e você é psicólogo, o paciente, por mais que eu não conte, algumas vezes eu precisei me distanciar, eu precisei sair de licença, então algumas coisas, mesmo não sabendo exatamente da minha vida, eles estavam sabendo. E quando eu precisei me afastar uns dias ali para acomodar esse luto, essa dor, eles ficaram sabendo o que aconteceu. E o que eu tinha muito receio era de acolher de uma forma meus pacientes que eles não me olhassem e falassem: "Como que eu vou reclamar da toalha molhada em cima da cama com a Olha, a minha minha dor perto da dela, né? de Claro. passar por isso". E eu tive muito cuidado de estudar de novo sobre o luto, de ir atrás, de voltar a me especializar sobre, para poder curar o meu. Não curar, porque luto não é doença, é cuidar, acolher, acomodar o meu luto, para que eu pudesse chegar nos meus pacientes e falar: "Olha, tá tudo bem, eu tô cuidada, eu tenho meu psicólogo, eu tenho meu psiquiatra, eu tô bem, tô medicada, tô bem. Aqui é sobre você, aqui é sobre as suas dores, aqui é sobre o seu luto, não é sobre mim". Nossa, Vivian, mas você é muito forte, você é muito incrível, cara, porque você tem uma serenidade, uma lucidez de chegar e enxergar a complexidade de uma situação dessa, assim, que é impressionante, né? Assim, você fala assim com uma... É isso, acho que a palavra que me vem é lucidez mesmo, serenidade, assim, sabe? E como é que é isso hoje em você? Como que isso está acomodado ou não está? Como é que é acordar um dia após o outro? Que, assim, é uma coisa muito recente, né? Esse Sim, ano, aconteceu faz esse menos ano. de 1 ano. Foi em janeiro, eu tô agora com 10 meses. Cada dia é um dia. Cada dia é um dia, cada momento é um momento. Tem dia que você acorda e você olha e fala: "Nossa, tá tudo bem". Tem dia que eu acordo, olho e falo: "Cara, eu não queria existir no mundo onde não exista ela". E aí eu começo a olhar em volta e pensar: "Tá, meu mundo não tem ela, mas tem o amor que eu tenho por ela. O amor que eu tenho por ela é capaz de me levar até onde? É capaz de me levar a cuidar de mim, a cuidar das minhas filhas, a trabalhar". É um exercício mental, né? É É um uma, sim. você vai E falando, conversando com você mesma para conseguir arrancar força para lidar com isso. também um exercício de se permitir. Tem dia, por exemplo, nos primeiros meses, o dia 15, que era o dia da cirurgia, era um dia muito difícil, porque era um dia que eu passava o dia inteiro repassando o dia. Se você olhar no meu feed do meu perfil pessoal, tem uma máquina, tem a foto de uma máquina de snack. A gente passou o dia inteiro sentado no dia da cirurgia na frente dessa máquina de snack. E ela estava quebrada. Então, de 5 em 5 minutos, alguém ia lá e a gente ia falar: ela não está funcionando, a máquina está quebrada, o dia inteiro. Quando chegou no final da tarde, eu já estava muito irritada com isso, e a gente estava rindo, virou piada interna, eu e o pai dela. Eu fiz um post-it e coloquei na máquina: essa máquina não está funcionando. E ele falou: Vivian, a Lara está lá no centro cirúrgico, você vai procurar um post-it para colocar na máquina. Que pessoa! Eu falei: ah, eu vou fazer. Fiz, coloquei o post-it e tal. Então, quando no dia 16, depois que acaba tudo, que a gente vai com o cortejo embora, a gente passou pela máquina e o post-it ainda estava lá. Aí eu fui e tirei uma foto desse momento, que é a foto que está no meu perfil. Então, o dia 15 é um dia que eu passava o dia inteiro repassando minuto a minuto. Esse horário foi o último abraço, esse horário foi a hora que eu saí do centro cirúrgico e deixei ela anestesiada, esse horário foi a hora que a médica saiu, esse horário foi isso, esse horário foi aquilo, e o dia inteiro nisso. E muito, muito, muito difícil. Eu tenho uma rede de amigos que foram incríveis, eu tenho uma rede de primas, tias, que são mais distantes, mas também foram super incríveis. Minhas filhas mais velhas foram fundamentais, assim, nesse processo para mim. Mas eu chegou uma hora que eu falei: "Cara, eu não posso deixar que todo dia 15 de todos os meses sejam iguais. Vai ter dia que vai ser terrível e tá tudo bem, mas vai ter dia que precisa ser melhor do que isso". Então, um dia 15 eu tirei o dia para estudar, para ir no túmulo visitar, para levar flor, para sair para jantar com as minhas filhas, para fazer alguma coisa.
No outro dia 15 eu usei para esvaziar um pouco ainda do guarda-roupa dela, que eu ainda tenho o guarda-roupa dela aqui, eu ainda tenho o cheiro dela, para separar o que eu vou doar, ainda algumas coisas. Então eu fui ajustando, acomodando mesmo. Esse último dia 15 foi um dia 15 horrível, chorei horrores, terrível. Me permiti chorar, respirei fundo, falei: "Pronto, agora deu". Chorei um montão, vou ter um almoço bacana com as meninas, vou trabalhar e tá tudo bem. E assim a gente vai entendendo o que dá para fazer, o que não dá. As pessoas têm muita pressa para que o Né, luto cesse. As pessoas têm muita pressa para que as pessoas voltem à vida normal depois do luto. A vida total. nunca mais vai ser normal. Vai ter tem noites que eu sonho com ela acordando para mamar, porque ela mamava às 6 e eu acordo para cuidar dela. Eu acordo pulando da cama para cuidar dela. E olhar e ver que eu não estou mais na mesma casa, eu não estou mais no mesmo quarto, que o berço dela não está ali, ela não está ali, isso nunca vai sumir. Nunca, nossa, Então é sobre criar vida em torno do luto, é sobre viver para além do luto, é não deixar que o luto me consuma. sim. E as meninas, as suas outras filhas, Vivian, como é que lidaram? A mais nova, ela é mais quietona, mais na dela. Ela lidou, chorou, sofreu, sentiu, mas a vida foi seguindo. Voltou à escola, ela joga RPG com os amigos, ela assiste os RPGs dela, as coisas dela. A mais velha já é um pouco mais difícil, porque tem mais entendimento, porque cuidava da Lara às vezes, porque elas eram muito próximas, a Lara era enlouquecida por ela. Então ela tem dificuldade, assim, de se ela entra no quarto e eu abri o quarto, o guarda-roupa, que ainda tem algumas coisas da Lara, então ainda tem cheiro de perfume de bebê, ela abre a porta, ela sente esse cheiro, ela sai do quarto, ela não gosta de ficar vendo as fotos, ela vê só de vez em quando. Eu sou alguém que vê as fotos, que posta, que acesso. Ela prefere deixar no canto. Então, a gente lidou um pouco de formas diferentes, mas muito apoiadas umas nas outras. Caramba! E como é que ficou a relação com o pai da Lara? Assim, porque você falou durante muito tempo em que você falava do tratamento dela e tal, você falava sempre no plural, né? E aí você falou até que até no final lá da temporada no hospital, você falava assim que vocês eram amigos e tal. Deve ser muito complicado, né? Porque o vínculo que vocês tinham era a Lara, né? E como é que fica isso? Ah, tópico sensível. Na verdade, eu separei do pai da Lara, eu estava grávida de 8 meses. Então, quando a Lara nasceu, a gente já não estava mais juntos, a gente já tinha acordado de não estar mais juntos. Mas ele não deixou de ser pai da Lara. Então, ele estava ali durante o tratamento, durante todo o processo. Quando a Lara faleceu, ele foi muito presente, ele me ajudou muito, porque logo depois que a Lara faleceu, eu tive que entregar o apartamento que a gente estava morando, eu precisei mudar às pressas, sem contar que eu sou autônoma, se eu estou afastada, eu não recebo. Financeiramente foi um caos esse ano para mim. Eu abandonei meu perfil de psicóloga de redes sociais, então assim, foi um ano muito complexo. E ele super apoiou ali, ele me ajudou com a mudança, com tudo, a gente ficou muito próximos, mas eu entendi que a nossa relação precisava ter um fim, porque a nossa relação passava por muitas brigas, muitas discussões, muita briga por ciúmes, por uma série de coisas. Então, eu não coloco nenhum culpado, nenhum vilão, nem eu como vilã, nem ele. É uma relação entre dois que não funcionavam juntos, não funcionavam como casal, que a gente tinha a Lara em comum. E quando a gente perde a Lara, virou tudo uma grande bagunça. E eu entendi que eu precisava realmente encerrar essa relação para conseguir seguir em frente. Muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa. E você tem, me parece, né, que você tem uma clareza, né, uma objetividade ali em como lidar com as questões, por mais difíceis e, né, terríveis que sejam e que surjam, você consegue ali, né? Não, eu vou fazer isso agora, isso depois, e assim, isso é muito bom, né? Acho que no momento desse,
E é uma coisa que a vida vai trazendo também, a vida e a terapia, né? A vida, a terapia, a faculdade de psicologia, os anos de terapia, os anos de medicação ali, de psiquiatra, de tudo. Porque eu também tive o término de um casamento de 20 anos, que também foi um luto, uma reacomodação, a aprender a viver com as meninas sem ele. Então, teve todo esse processo. Eu aprendi a ter que olhar com clareza, tipo, tá difícil? Pede ajuda. Conseguiu ajuda? Tá tudo bem. Não conseguiu? Se vira. E assim vai indo. Ai, faz um manual disso, Vivian. Eu queria comprar esse manual. Tipo, o que que faz nessa hora? E nessa? Preciso, porque assim, é isso. Você é muito jovem, parece assim, mais jovem do que aí, já viveu muito, né? Muita coisa, Foi o que eu imagina. te falei quando eu te mandei a mensagem na DM, que eu falei, meus amigos me falam que minha vida daria uma série de temporadas. Minha temporada criança, minha temporada adolescente. Minha adolescência foi maluca, né? No extremo leste da Zona Leste, numa época anos 90, onde tinha chacina toda semana, onde a gente pulava corpo para ir para escola. Depois disso, eu conheço o pai das meninas, eu passo por outra temporada de uma vida muito estruturada, com alguém formado, que a gente teve uma vida muito estruturada, a gente teve as 2 filhas planejadas, um planejamento assim de como que vamos fazer quando a gente tiver 50 anos, a viagem de motorhome que ia fazer 20 anos depois, acaba o relacionamento, acaba essa temporada, começa a próxima. Então, muitas coisas. Aí eu falei que às vezes eu sinto que eu vivi. Travou, travou. Desculpa, consegue repetir o que você acabou de falar? Às vezes você sente aqui? Que eu vivi várias vidas em uma vida, que eu tenho várias vidas dentro de mim, assim, e foi isso que me deu a base. Não vou te falar que não foi fácil, que não teve dia de ter surto, de ter choro, de ter ranger de dente, de ter não quero estar aqui. Sim, é sobre entender que dá para sobreviver depois disso, que dá para sobreviver não, que dá para viver depois disso. Porque sobreviver é muito pouco depois que você vive tudo que eu vivi. Depois você conhece a Lara, que saturava, ela tinha uma saturação de 60 e pouco, ela tinha falta de ar, e ela engatinhava, ela pulava, ela brincava, ela era sorridente, ela saía pelo Encore dando tchau para todo mundo. Sobreviver depois de ter vivido isso é muito pouco. Que lindo, Vivian. Você tem momentos de alegria? Muitos. E como são? E como eles surgem, assim? Vamos lá. Quando eu estou no trabalho e eu percebo que eu tive um dia bom, que eu tive uma intervenção que fez sentido, uma paciente que estava com algo ali muito complexo, que ela consegue entender, se dá conta de como resolver, e ela chega e fala: Vi, aconteceu isso, 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 e eu tive um dia bom no trabalho, eu saio, cara, eu faço isso bem. Quando eu tô com as minhas filhas, quando minha filha arrumou emprego e chegou e falou: Ai, mãe, eu passei, vou começar. Quando a minha do meio vira e fala: Mãe, eu vou fazer a prova da ETEC como treineira, porque eu Ai, quero que entrar na linda. ETEC, eu quero fazer o ensino médio na ETEC. Isso me dá uma felicidade enorme. Quando eu vou numa peça de teatro com as minhas amigas, quando eu saio com os meus amigos para assistir uma luta na casa de uma amiga para assistir o UFC. Ah, tá. Entendi. Assistir luta. Quando eu vou em algum show, vai dar para mostrar, mas quando eu fiz uma tatuagem, depois tem no meu perfil uma tatuagem em homenagem à Lara, que tem a gatinha do Encore, tem o coraçãozinho dela, a vértebra, tem tudo. E aí, nessa tatuagem, eu descubro que a esposa do tatuador que fez minha tatuagem conhece a artista que fez essa gatinha no espaço imaginário do Encore. Nossa, que E aí ela legal. mandou para ela, a minha bebê, falando: a gata, a gata, a gata, e muito feliz Ai, com a gatinha da parede. ah, Eu tenho a vida é feita de momentos de felicidade, e é assim que eu encaro. Eu tenho momentos de felicidade. Eu acho que felicidade plena, 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 ela é utópica. eu também acho. Claro, por isso que eu Ela falei é momentos de utópica. alegria, eu não falei felicidade. Momentos de alegria. Quando eu encontro alguém, quando eu conheço alguém novo, quando eu vou para um encontro com alguém que tem uma história bacana, que me conta histórias incríveis, que o olho brilha, assim, querendo conhecer a pessoa.
quando eu estou passando pelo feed e vejo uma proposta como a sua de, se alguém quiser me dar entrevista, eu falo, tô indo, vou lá. O que eu vou falar? Não tenho ideia, mas eu tenho muita história para contar. Vamos lá que eu conto. Então, são momentos. Poxa, incrível conversar com você, Vivian. Nossa, mas muitas lições, não é uma lição, são muitas lições, né? Você falou muita coisa incrível que a gente precisa refletir bastante sobre isso, inclusive, assim, essa sua perspectiva sobre o que é momentos de alegria hoje, é isso, é de quem já viveu muito e sabe realmente, né, o que a gente deve dar valor mesmo, né, o que importa na vida, né, o que importa, né, é isso, são essas conquistas, assim, não sei explicar, né, que não é nada material, né, é a vida mesmo, né. O material importa, sustenta, é o que dá base, é o que dá conforto? Sim. Não vamos ser hipócritas, porque durante o tratamento da Lara, eu convivi com muitas realidades. Você convive só 30% das cardiopatias congênitas são descobertas e tratadas a tempo. O resto são pacientes que nascem, que os pais perdem sem que pudesse ter sido feito nada por eles. Tem a síndrome de Alagille, ela é subdiagnosticada, então deve ter outros pacientes por aí com problemas de saúde gravíssimos que sequer sabem que tem essa doença e como tratá-la. Então, eu não desconsidero o fato de o material traz conforto, traz possibilidades de tratamento, de resolução, Acesso. de tudo. De acesso, traz acesso. Seria muito hipócrita da minha parte falar, não, para mim o que importa é só o imaterial. Não, o material é importantíssimo. É importantíssimo. A gente tem que pensar nessa parte também. A gente tem que pensar no valor ali das vulnerabilidades sociais, financeiras das pessoas. Mas no final mesmo, o que fica é o amor, o cuidado, o afeto, a atenção, as amizades. Falando de amizades, uma das minhas amigas, quando a minha bebê nasceu e eu não sabia quanto tempo ela ia ficar, o pai das minhas filhas mais velhas não pôde ficar com elas. E aí, minha amiga veio do interior de São Paulo, avisou que ia pegar home office, ela veio do interior de São Paulo para ficar na minha casa, cuidando das minhas filhas mais velhas, durante 30 dias. É isso. É aquilo que não tem preço, né? O que importa não tem preço. É aquilo, né? Acho que agora eu estou conseguindo sintetizar o que eu queria dizer. É isso. Os momentos de alegria numa vida como a sua, que passou por muitos momentos terríveis, né? De muita dor. É isso, é no fim do dia, né, como se diz hoje, é perceber que o que importa realmente não tem preço. Sim. São essas alegrias, a filha querendo estudar na ETEC, coisa linda, a outra começando a trabalhar. Eu estava fazendo faculdade de produção audiovisual, então a vida está seguindo. A vida vai que legal. O quê? A vida vai seguindo apesar da dor, tanto para mim quanto para elas. Com certeza. Vivian, falamos bastante, falamos muita coisa boa, foi uma alegria. Eu queria que você me dissesse o que você sentiu nessa entrevista, uma palavra que sintetize o que você sentiu. Conforto. Que bom, fico muito feliz. Conforto e acolhimento. Que bom, Vivian, muito bom ouvir isso. Foi um prazer, muito bom conhecer você, sua história. Queria continuar, mas tem outra logo mais. Muito bom conhecer você, assim, é uma inspiração, viu? Uma inspiração. Uma inspiração. É sua vida. Não, é uma inspiração, cara. É muito importante a gente ouvir falar sobre isso, né? Com essa franqueza, com essa clareza, com essa leveza com que você fala. Eu amei. Muito legal, muito bom te conhecer. Obrigada, foi uma honra. Foi uma honra para mim, assim, a forma acolhedora que você perguntou, questionou, esteve aqui, você esteve presente o tempo todo na entrevista, apesar de ser feita online, eu senti você aqui. Então, foi incrível. Bom, você também escuta muito bem. Você deve ser uma ótima, você escuta muito bem, você deve ser uma ótima profissional. Obrigada. Então, é isso. Obrigada. Estou de psicóloga, estou reativando meu perfil, vida que Pronto, segue. faz agora o seu marketing pessoal, faz o marketing pessoal. Qual é o seu arroba? Fala o seu arroba, Vivian. É Vivian Tavares com W, viviantavares.psi.
Aí Pronto. me procura no Insta, manda mensagem que tô por aí, qualquer dúvida. E mães que estejam passando por luto e que queiram conversar, não só profissionalmente, mas que queira conversar, que queira trocar sobre esse momento, sobre o que eu faço. O que eu faço para sair da cama? O que eu faço para levantar e entrar no trabalho, e chegar no trabalho? O que eu faço para ir. Uma coisa que a gente não fala. As festas de aniversário dos amiguinhos continuam acontecendo, você continua encontrando bebês, você continua vendo crianças. Como que eu lido? O que eu faço? Quem quiser mandar um oi, pode mandar um oi lá no Insta que a gente conversa. Você é maravilhosa, adorei. Muito obrigada, viu? Um beijo Tchau, para tchau. você. Tchau, tchau.